és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu irmão, minha irmã, para vivenciarmos mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Estamos vivendo a 22ª semana do Tempo Comum, hoje segunda-feira, e a liturgia de hoje nos traz um evangelho muito rico, onde Jesus ensina muitas coisas aos seus discípulos e à multidão que sempre o segue em sua peregrinação. Iniciemos este nosso encontro, então, meu irmão e minha irmã, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, derrame os seus dons em nossa vida, para que possamos chegar ao final desta semana, olhar para trás e dizer: o Espírito Santo me conduziu, me iluminou e me deu forças para vencer mais esta etapa. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, Vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, o evangelho deste dia 30 de agosto de 2021, desta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, foi tirado do livro de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Vamos com muita atenção ouvir juntos o que Jesus quer nos ensinar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citares o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, na tua terra. E acrescentou: Em verdade, vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta, que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em
Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras, na sinagoga todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levantaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio trazer vida em plenitude para todos, com atenção especial aos mais vulneráveis. A esperança cristã faz-nos compreender que essa vida vai além da finitude deste mundo. Foi o que Jesus, no Evangelho de hoje, nos traduziu com muita perfeição, com muita objetividade. Se nós olharmos a cada frase, a cada afirmação de Jesus, nós vemos que o reino de Deus veio para todos, mas em especial àqueles que sofrem mais, àqueles que são desprezados, àqueles que são deixados de lado, ignorados, que são abandonados. Jesus veio, como ele mesmo diz, na passagem do livro de Isaías, que ele pegou para ler no templo, no meio daqueles anciãos e mestres da lei, onde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a sua unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então Jesus não veio para os poderosos, ele veio sim àqueles que querem se converter, mas Jesus veio para aqueles que são injustiçados, para aqueles que sofrem. Várias são as passagens da Bíblia que Jesus nos deixa claro isso, que Jesus nos deixa bem nítido a sua missão aqui nesta terra. E nós podemos ver que dentro desse trecho que Jesus leu e passou a partilhar com aqueles que ali estavam no templo, ele não foi compreendido por muitos, porque muitos conheciam a sua origem. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré da Galileia. E eles conheciam essa origem de Jesus, a origem simples, a origem humilde de um filho do carpinteiro, e eles falavam que Jesus não era, de certa forma, digno para estar ali, e que Jesus deveria buscar primeiro a sua cura, para depois dizer que veio trazer a cura para os outros. Ou seja, eles não acreditavam que do meio deles podia nascer o Salvador, podia vir ali o Messias que nos traria a redenção dos nossos pecados. E Jesus não se intimida. Como nós vemos no final do Evangelho, eles levam Jesus até o monte, no alto do monte, e pensam em jogar Jesus de lá. Mas Jesus, com muita firmeza, com muita determinação, volta pelo meio deles, passa pelo meio de todo mundo, e ninguém tocou nele. E todos saíram do seu caminho para que ele continuasse a sua missão. O que Jesus nos deixa de testemunho com essa atitude? Nos deixa de testemunho que, como cristãos, com a fé que nós temos e a perseverança em seguir Jesus e cumprir os seus ensinamentos, nós não devemos temer as ameaças que o mundo nos faz. Jesus ali estava sendo ameaçado de ser jogado do precipício. Jesus ali estava sendo, de certa forma, tentado a mudar um pouco a sua postura e a sua opinião para salvar a sua vida. Mas Jesus sabia que o coração daquele povo que estava ali em volta dele era um coração que vivia em dúvidas, que não tinha certeza do que estavam fazendo. Falavam
tentavam achar um meio de prender Jesus, um motivo para levar Jesus a julgamento, mas eles não tinham certeza. E quando a gente não tem certeza, a gente não tem firmeza de realizar as ações no meio dos outros. E foi o que aconteceu ali. Eles não tinham essa firmeza para tocar em Jesus e lhe fazer o mal que tinham intenção de fazer. E Jesus, com a sua firmeza, com a sua certeza de que ele estava com a sua razão, de que ele estava pregando o que era certo, o que Deus lhe havia determinado, seguiu a sua caminhada firmemente, passando no meio de todos, e ninguém relou a mão em Jesus. E é essa firmeza que nós cristãos devemos ter quando nos vemos em apuros, quando nos vemos questionados sobre a nossa fé. Muitas vezes parte de pessoas, às vezes amigos, familiares, às vezes alguns desconhecidos, às vezes até alguns que não seguem a nossa religião e de repente não seguem nem outra religião, que vêm com perguntas maliciosas, capciosas, para tentar encurralar e deixar a gente em maus lençóis e a gente não conseguir explicar o motivo da nossa fé. E é aí que nós temos que mostrar a certeza da fé que nós temos em tudo aquilo que nós ouvimos, que nós partilhamos e que nós anunciamos. Devemos saber que Jesus é o centro de nossa vida. Ele é o que nos fornece a força e a perseverança para levar adiante a sua missão, conforme ele pede aos seus apóstolos e aos seus discípulos. Mas muitas vezes nós perecemos na caminhada. Muitas vezes nós caímos na tentação e na fraqueza das coisas que este mundo nos oferece. E é aí que entra a misericórdia de Deus através da intercessão de Maria, nossa mãe. A misericórdia de Deus, toda vez que nós a buscarmos, ela agirá a nosso favor. Depende da nossa atitude, do nosso arrependimento, da nossa conversão. E hoje eu convido você, meu irmão e minha irmã, busque converter o seu coração. Busquemos juntos a palavra de Deus e, auxiliando em comunidade um ao outro, vivamos em paz, em unidade. Não deixemos esse ódio que está sendo disseminado e espalhado pelo mundo, em nossas comunidades, em nossa cidade, em nossa família, muitas vezes, que tome conta da nossa fé e que derrube a nossa confiança no Deus que nos criou. Porque Ele nos promete o paraíso, Ele nos promete a vida eterna e todo aquele que merecer irá alcançá-lo. Por isso, confiemos na intercessão de nossa mãe e olhemos sempre para o seu exemplo. Ela, na sua humildade, na sua obediência, na sua perseverança, no seu amor que teve a Deus e que tem aos seus irmãos, aos seus filhos, ela nos deixa esse testemunho de que vale a pena nós seguirmos adiante em nossa caminhada. Meu irmão e minha irmã, convido a você a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia. Volte amanhã. Amanhã, dia 31 de agosto, estaremos completando um ano deste projeto de evangelização. Um ano ininterrupto, sem faltarmos nenhum dia, com a oração, com a partilha e a reflexão da Palavra de Deus. Convide os seus familiares, os seus amigos, para participar conosco. Divulgue compartilhando a nossa página no YouTube, deixando a sua curtida, o seu joinha e também no Facebook Devotos de Santa Luzia. Tenhamos todos um bom e um santo dia, uma ótima semana de trabalho a todos e que os nossos objetivos sejam alcançados
conforme a graça que Deus nos concede. E que por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Ele que é o nosso Pai poderoso, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.